Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso DeltaCast Bahia, podcast oficial do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado da Bahia. E no episódio de hoje convidamos o advogado José Carlos Torres e como tema o regime de previdência complementar e os reflexos da decisão do STF que trata da aposentadoria especial voluntária. Seja bem-vindo, aperte o play e encare essa missão. Vamos nessa. O nosso convidado de hoje, José Carlos Torres, é mestre em Direito Constitucional, já foi procurador no município de Lauro de Freitas e é sócio fundador do escritório jurídico Aze Torres Castro Habib Pinto Advogado Associados. Doutor José Carlos, seja bem-vindo, é uma honra tê-lo aqui conosco no nosso DeltaCast. Confesso que me sinto mais honrado ainda por ter uma relação hoje contratual com o seu escritório, né? Para quem não sabe, doutor José Carlos hoje é advogado, presta jurídico, advogado da ADPEB, presta assessoria à ADPEB no que se refere a matérias previdenciárias, né? Foi uma conquista recente, startamos essa relação contratual agora início de janeiro, buscando preencher os anseios da classe, da categoria, que a gente sempre questiona, né? A aposentadoria é uma preocupação que perpassa por todos os associados, ainda que esteja distante, mas é uma preocupação certa, né, que vai acontecer. Então seja bem-vindo. Hoje a gente traz essa temática do regime de previdência complementar, que a boa parte dos associados tem muito interesse em buscar conhecimento, né, quais são as ações que a ADPEB vem desenvolvendo nesse sentido. Então fica à vontade aí para falar do assunto. Muito obrigado. Bom dia, Jorge. Bom dia a todos os associados, a todos aqueles que acompanham o podcast. É um prazer muito grande estar com vocês. E a honra é toda nossa poder contribuir com o planejamento previdenciário, com o planejamento de vida de uma categoria tão importante para a manutenção do Estado de Direito, como são os delegados, e principalmente os delegados civis do Estado da Bahia, que prestam um serviço tão importante e fundamental em nosso Estado, né, que é uma questão cotidiana, que a gente vê realmente no dia a dia o quanto é laborosa essa função e importante essa função desenvolvida por vocês. Obrigado. No que diz respeito ao planejamento previdenciário e à questão previdenciária, é importante a gente frisar que quando a gente trabalha com previdência, o que a gente busca apresentar são alternativas. O regime previdenciário, principalmente quando a gente fala do regime previdenciário do servidor público, ele é um regime que perpassou por diversas alterações. Perfeito. E isso vem trazendo uma sobreposição de normas previdenciárias, uma sobreposição de possibilidades de aposentadoria, de regras de aposentadoria, de regras de fixação de proventos, que traz não apenas um desconhecimento para aqueles beneficiários do regime, para aquelas pessoas que vão se aposentar, que podem se aposentar e que não sabem quais são as regras que elas estão certas, quais são as regras que elas podem se beneficiar, qual é o melhor caminho para lograr essa aposentadoria, mas também quais são todas essas alternativas que estão à sua disposição. E nessa perspectiva entra não apenas o regime de previdência complementar, mas principalmente essa recente decisão do Supremo Tribunal Federal que reconheceu a especialidade do regime previdenciário dos policiais civis. Em se tratando dessa decisão, é uma decisão que é boa, ela não é talvez a melhor decisão que poderia ser adotada para os policiais civis, principalmente no que pertine aos policiais civis dos estados, Perfeito. Porque ela não reconheceu a paridade para todos esses policiais, ela trata especificamente de um caso de uma policial civil do estado de São Paulo, mas ela deixa a questão da paridade, a regulamentação de cada ente, mas reconheceu ao menos a integralidade para os policiais civis que ingressaram antes da emenda 103. No que diz respeito àqueles policiais civis do Estado da Bahia, nós entendemos que todos aqueles que ingressaram antes da emenda 26 terão o direito à integralidade. Que data em especial? A emenda 26 ela é de 31 de janeiro de 2020. Então, se nós pensarmos todos aqueles que ingressaram no serviço público, que ingressaram na carreira policial, até 31 de janeiro de 2020, nós temos a possibilidade, o potencial de que eles atinjam a integralidade. Obviamente, por se tratar de uma regra de transição, ela traz alguns requisitos a mais do que aqueles que são previstos na Lei Complementar número 51, né? Que é o requisito etário,
que ele passou a ser previsto da emenda 26, ele não existia na Lei Complementar 51, quando a gente não trata da aposentadoria compulsória, quando a gente trata da aposentadoria voluntária. Basta lembrar que ali a gente pode trabalhar com 30 anos de contribuição, 20 anos de efetivo serviço policial prestado, e a gente passa agora, a partir da emenda 26, a ter uma necessidade de uma idade mínima de 55 anos, ou com o que a gente chama de pagamento de pedágio, né, que pode ocorrer uma redução da idade, desde que haja um adicional de contribuição, 50% de contribuição do que faltaria para aquele policial civil, para aquele delegado se aposentar, quando da publicação da emenda, com uma redução de idade, que está previsto justamente no parágrafo 2º do artigo 5º, salvo engano, da emenda 26, que prevê essa aposentadoria, essa regra de transição especialíssima para os policiais civis. Entendi. Aí, normalmente os colegas me questionam muito, né, acerca da questão da previdência complementar, se a gente teria alguma ação, alguma previsão de algo a dar entrada, e realmente nós temos, né, a gente nos próximos 15 dias está dando entrada ainda nessa ação. E aí eu pergunto, e aqueles que não optarem, né, para o regime anterior e falarem assim, não, eu tenho interesse em permanecer no complementar, como é que seria isso? Isso vai ser possível? Ele vai poder optar? Vai ser possível. Na verdade, uma das consequências do reconhecimento da preservação da integralidade, que foi o que ocorreu a partir dessa decisão do Supremo Tribunal Federal, é também o reconhecimento de que a previdência complementar ela não é obrigatória para o policial civil. Então, ou seja, aqueles delegados que ingressaram no serviço público após a instituição da previdência complementar, que se deu em julho de 2016 aqui no estado da Bahia, eles poderão optar entre retornarem ao regime próprio de previdência, tendo a integralidade como paradigma de aposentadoria, ou seja, como paradigma a ser alcançado com o preenchimento de todos os requisitos. Ou eles poderão optar por continuar, por migrar ao regime de previdência complementar. A regra para essas pessoas... A regra será anterior. Será a regra anterior. Será a regra da previdência, do regime próprio de previdência, da contribuição incidindo sobre a totalidade da sua remuneração, com, ao final, tendo por base de cálculo, tendo por benefício, aquela última remuneração, aquela integralidade que a gente denomina integralidade pura, que foi aquilo reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal. Né? Os proventos calculados com base na sua última remuneração. Entendi. E não aquela integralidade mitigada que a gente tem no... Entendi. Então, para aqueles que ingressaram depois de 2016, até 31 de janeiro de 2020, a regra geral será anterior. Né? A complementar, ele terá que firmar uma opção. Ele poderá firmar uma opção. Sempre a complementar, ela é uma opção para aqueles que são anteriores ao regime. Né? Na verdade, a emenda 41 ela inverteu essa lógica. A previdência complementar ela surgiu para o servidor público desde a emenda 20. E ela surgiu como mais uma porta, mais uma possibilidade de planejamento previdenciário. Entretanto, a partir da limitação dos benefícios ao teto do regime geral de previdência, ela passou a ser, malgrado opcional, uma quase regra para os servidores. Por quê? Porque a partir da aprovação no concurso público, ele é vinculado automaticamente ao regime de previdência complementar e ele tem 90 dias para se desvincular desse regime. E a partir daí, esse é o servidor comum, vamos chamar assim, aquele servidor que não é beneficiado com aposentadoria especial, que não desenvolve uma atividade de risco, como é o caso do policial, ele está vinculado ao regime, ele tem até 90 dias para sair do regime de previdência complementar e ele pode, obviamente, aderir a um regime de previdência complementar privado ou não, mas ele tem o seu benefício limitado ao teto do regime geral de previdência. Entretanto, a partir da decisão do Supremo, dessa decisão paradigmática, que reconheceu o regime de integralidade, a persistência do regime de integralidade da Lei Complementar 51 para os policiais civis, o que é que acontece? Ele retorna ao regime próprio de previdência, ele não tem mais o seu benefício limitado ao teto do regime geral de previdência, ele volta a ser beneficiário do regime da integralidade, ou seja, o seu benefício previdenciário tem que corresponder à sua última remuneração, mas, entretanto, ele pode, isso daí é mais uma porta, mais uma questão de planejamento previdenciário dele, ele pode abrir mão desse regime de integralidade
e optar por um regime de previdência complementar. Entretanto, a partir dessa opção, ele abre mão da integralidade. Ele não pode se beneficiar de um misto dos dois regimes. Entendi. Ele pode, sim, e aí não há nenhum problema nisso, persistir no regime de integralidade e ter a previdência complementar como um investimento dele, como um regime de investimento, mas sem abrir mão da tributação que vai ocorrer a título previdenciário sobre a remuneração, sobre a totalidade da remuneração dele. Para que ele tenha o regime de previdência complementar como acontece hoje, é preciso que ele opte, a partir da declaração do direito dele de reintegrar o regime próprio de previdência e ter o seu benefício com integralidade. Ele vai ter que optar pelo regime de previdência complementar e aí sim ter a sua tributação limitada até o teto do INSS, poder se valer do aporte até 8,5% da sua remuneração no regime de previdência complementar, com o Estado aportando também até 8,5% da sua remuneração. Na prática, quem sair do regime de previdência complementar, essa contribuição, como ela acontece? Ele vai ter que fazer um aporte de vez, parcelado, tem uma compensação? Normalmente é uma compensação. As próprias decisões que têm determinado o retorno, elas têm determinado essa compensação. A gente tem que ter em mente que o regime de previdência complementar ele se caracteriza também como um investimento. Né? Então, o fundo ele é individualizado na previdência complementar e ele é alcançado com uma rentabilidade, inclusive a Prev Nordeste, ela alardeia que ela é uma das previdências, dos fundos previdenciários estatais que tem uma melhor rentabilidade dentre todos eles. Então, essa rentabilidade ela também vai ser compensada com aqueles valores que deveriam ser aportados ao regime próprio. E essa compensação ela deve acontecer ao longo da vida contributiva do servidor, não de uma vez só. Então não vai existir uma lacuna, né? Como ele vai contribuir de forma retroativa, né? Que vai ser compensado. Esse período que ele estava no complementar, em regra, ele passa a ser previdência anterior, regime anterior, sem prejuízo, sem nada, né? Sem nada, exatamente. Então é muito interessante para o colega. O que eu mais gostei é que você, ou seja, essa ação que a ADPEB vem a promover, ela traz esse direito, né, para o associado e dá o direito a ele de optar. Se ele quer ir para o regime anterior ou se ele, por exclusiva vontade, voluntária, entendeu que quer permanecer na Previdência Complementar. Que eu acredito que talvez em alguns casos isolados o colega até entenda que para ele é mais pertinente, né? Doutor, aí vem uma outra, a gente falando do regime de Previdência Complementar, mas o foco é a questão da aposentadoria e dentro da nossa gestão a gente começou a entender muito a importância de se focar esse atendimento jurídico para o aposentado. Não só a preocupação para aqueles que vão se aposentar no futuro, mas para o aposentado. E eu percebo que a gente tem buscado levar, né, através do nosso canal de comunicação, dar conhecimento aos colegas que estão no interior. E eu acho que aqui é uma janela, né, uma porta de comunicação que a gente pode até aproximar agora o escritório do interior. Nos últimos, acho que já tem 2 meses, não sei, 1 mês e pouco, a gente vem dando um atendimento prioritário aos aposentados aqui. Eu queria até tratar desse assunto, que é na busca da revisão dos contra-cheques, né? A gente está fazendo o trabalho de simulando, né, uma simulação da aposentadoria. Me fale sobre esses 2 serviços que a ADPEB vem oferecendo através do seu escritório. Nós temos, nessa parceria que nós estamos fazendo com a ADPEB, nós temos disponibilizado um plantão jurídico toda sexta-feira, e nesse plantão, mediante os agendamentos que podem ser feitos junto à ADPEB, nós fazemos não apenas a revisão desses atos de aposentadoria, ou seja, nós verificamos se aquelas pessoas que já lograram aposentar, se já foram aposentadas, se o cálculo da sua aposentadoria foi feito de uma forma correta, se foram incorporados todas aquelas vantagens e todas aquelas verbas que deveriam realmente ser incorporadas, se existem verbas que podem ainda melhorar esses proventos em termos realmente quantitativos, se a gente consegue majorar esses proventos desses servidores que já estão aposentados, e também aqueles que nós denominamos aposentandos, ou seja, aqueles servidores, aqueles associados que já estão com os requisitos implementados de aposentadoria, já estão em vias de implementar os requisitos. Nós verificamos qual é a melhor alternativa para que eles peçam aposentadoria. Porque, como eu falei no início de nosso papo, hoje, com o tanto de reformas que nós tivemos, né, previdenciário, com tanto de regras que existem acerca da aposentação,
há uma sobreposição muito grande de regras de aposentadoria. E, na verdade, o que mais aflige o servidor são esses tantos de alternativas que ele tem. E eu acho que o servidor desconhece, né? E o servidor desconhece. E muitas vezes, quando o servidor vai pedir aposentadoria, infelizmente, o RH das secretarias, o próprio órgão, a própria administração, ela não dá toda a possibilidade. E, na verdade, isso é um dever da administração, é um dever de informação. Ela deveria deferir ao servidor todas aquelas possibilidades de aposentação que ele tem, para que ele escolhesse qual a que melhor, a que melhor atende aos anseios dele. Ele deveria ter, para que você tenha ideia, ele deveria ter a possibilidade de escolher entre uma aposentadoria por média contributiva, uma aposentadoria por paridade, por integralidade, se for o caso do preenchimento, uma aposentadoria por integralidade, como é o caso da aposentadoria especial do policial civil, uma aposentadoria por média, mas com fixação também por média, a partir do tempo contributivo. Você tem uma diversidade hoje muito grande de possibilidades, que é justamente o que a gente chama dessas portas. Na verdade, o que a gente busca são alternativas. O servidor, a gente quer ampliar esse leque para que o servidor tenha o maior número de possibilidades possíveis e que ele possa escolher aquela que melhor prover a ele. Nessa simulação das aposentadorias, do serviço prestado pelo escritório, ele consegue ter uma noção de valores em cada uma dessas possibilidades? Em alguns casos, sim. É que eu percebo muitos colegas ansiosos e assustados ao mesmo tempo, porque eles não sabem quanto que eles vão levar, eles não sabem quanto eles vão. Em alguns casos, qual o valor? A gente tem uma dificuldade maior quando se trata da apuração da média contributiva, porque aí a gente precisa de alguns elementos que são muito difíceis, justamente aqueles valores que foram objeto de contribuição ao longo de toda essa vida pregressa do servidor, e isso normalmente é muito mais fácil de conseguir com os órgãos, e a gente tem tido uma dificuldade efetiva de conseguir esses dados, para que eles sirvam de parâmetro. Entendi. Porque há a possibilidade hoje, por exemplo, de um servidor conseguir se aposentar com mais do que integralidade. A previsão dentro da emenda constitucional 26 de que o servidor ele consiga se aposentar com mais de 100% da sua remuneração. Ele abre mão da paridade, mas ele consegue se aposentar muitas vezes com 110, 112, 120% daquela remuneração, a depender do período contributivo dele. Mas para isso é necessário que se apure essa média contributiva para que você fixe um percentual que ele vai ter sobre essa média. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Hoje eu costumo dizer que a aposentadoria ela é, acima de tudo, um produto customizado. Ela precisa ser feita a partir daquele servidor, do perfil contributivo daquele servidor, do histórico de contribuição dele. E é nesse momento que eu até conclamo os colegas que venham até de PEB, né? Quem é do interior, né? Mantenha contato para a gente fazer um atendimento virtual, se for pertinente, se for necessário. Se não puder vir na capital, né? Que faça o atendimento virtual, mas se faz de suma importância, né? Que esse tratamento seja individualizado. Né? Infelizmente, cada um tem sua história e aí o cálculo, né, diferencia muito. Eu vi isso por alguns colegas que já passaram pelo atendimento, cada um tem uma atenção especial diferenciada. Mas o que de serviço, além da questão da exclusão do regime de previdência complementar, o que a gente já tem aqui no radar do escritório, né, acerca de ações futuras? Eu não diga todas, não sei, mas algumas a gente já tem em mente aqui já. A gente já tem algumas ações bastante, algumas já ajuizadas, outras que já estão em vias de elaboração. Nós já temos, por exemplo, já ajuizadas a ação que trata da possibilidade de estabilidade econômica para aquelas pessoas que preencheram o requisito após a emenda 103. Sim, que alguns colegas ficaram no prejuízo e tem como a gente... Exatamente, há um parecer sistêmico da PGE que afasta a possibilidade de incorporação dessa estabilidade a partir de novembro de 2019, foi quando sobreveio a emenda 103. Nós já obtivemos essa decisão para algumas outras associações de classe, e a gente já promoveu também a impetração para a ADPEB, porque o Estado da Bahia ele já havia a extinção da estabilidade econômica no âmbito do Estado da Bahia. Então nós entendemos que essa extinção promovida pela emenda 103, ela não produziu efeitos no Estado da Bahia, porque o Estado da Bahia já havia extinguido a estabilidade e de fato já havia feito essa dosagem, vamos dizer assim, da segurança jurídica, promovendo uma regra de transição. Isso compete exclusivamente ao ente federativo, e o Tribunal de Justiça já reconhece esse entendimento.
essa ação já foi ajuizada. Nós temos uma ação que vai ter essa é pelo CEO, que a EDPEP também integra, mas que vai ter me parece, um reflexo muito grande para a aposentadoria, e a gente deve voltar a conversar sobre ela, que é a questão do benefício especial, sim. que ela vai ter um reflexo também no que diz respeito à previdência complementar, mas acredito eu que a depender da modelagem que esse benefício especial ele tenha, né, e a gente tem um prazo para a edição da legislação que trata do benefício especial, finalizando a partir de meados de abril, que foi assinalado pelo Tribunal de Justiça. Imaginamos que essa lei já esteja sendo gestada no âmbito interno do governo do Estado, mas a depender de como esse benefício especial, como sai essa modelagem do benefício especial, talvez ela seja uma porta muito importante e que alguns servidores até abram mão da integralidade pelo benefício especial, porque a gente não pode esquecer que essa modelagem, ela sendo equivalente àquilo que foi feito no governo, na União, aquilo que foi feito pelo governo federal, ela não incide contribuição previdenciária, ela tem um caráter contratual que deixa imune a novas emendas constitucionais, a novas reformas da Previdência. Então ela traz uma segurança jurídica muito grande ao servidor e, a depender da forma de cálculo dela, ela pode gerar inclusive um benefício atual que já seja equivalente àquela remuneração do servidor hoje. Isso aconteceu, por exemplo, nas duas primeiras janelas da União, no que diz respeito ao benefício especial. Diversos servidores, quando fizeram o cálculo do seu benefício especial, eles conseguiram a integralidade só pelo benefício especial. No benefício especial, eles conseguiram a integralidade e ficaram com o teto do INSS pelo regime próprio e ainda aquilo que foi aportado na Previdência Complementar. E aqui na Previdência Complementar a gente também não pode esquecer, e aí a gente está tratando, obviamente, de um sistema que é multiportas, né, que ele dá várias oportunidades e um planejamento que tem que ser feito, como a gente bem disse, customizado para cada servidor, que a cada 8,5% de aporte do servidor, tem 8,5% de aporte do Estado. Então, ou seja, cada R$1 que o servidor aporta, até 8,5% o Estado aporta um investimento dá 100% de ganho de saída. Com certeza. De saída. Então, você tendo o benefício especial com a possibilidade de recuperação desses valores pretéritos que foram vertidos, que foram depositados no regime próprio de Previdência, e a depender de como seja feito o cálculo desse benefício especial, se realmente esse benefício especial trouxer um cálculo justo para a retribuição desses aportes que foram feitos, eu acredito que ele seja uma possibilidade enorme para que os servidores, inclusive, alcancem a própria integralidade por meio do benefício especial, como aconteceu na primeira janela e na segunda janela da União. Na terceira e quarta já foi um pouquinho mais complicado. Doutor José Carlos, a questão da conversão do tempo, né, do tempo especial, né? Sim, do tempo especial e tempo comum. Em tempo comum, é possível a gente brigar em prol da categoria, buscar essa briga em juízo, a gente tentar alcançar? É possível também. Esse daí já existe. Só explique um pouco a questão da conversão. Alguns colegas eu trato, os colegas desconhecem. Porque, na verdade, o que é que acontece? Eu acho que hoje com a própria decisão do Supremo que a gente vem debatendo, que trata da integralidade, para aquelas pessoas que ainda têm a paridade como objetivo, ela se torna ainda mais importante. Por quê? A decisão do Supremo, ela entendeu que o regime do policial civil, ele nos estados é dotado da integralidade. Para que ele tenha paridade, é preciso uma lei estadual reconhecendo essa paridade que no estado da Bahia não existe. Então, para que o policial civil no estado da Bahia ele alcance a paridade, é necessário que ele preencha os requisitos que estão na emenda 41 ou na emenda 47. Ou seja, aqueles requisitos que são os mesmos requisitos de uma aposentadoria do regime comum, de um servidor comum. Então, essa conversão para aquelas pessoas que desejam alcançar a paridade, essa conversão ela se torna ainda mais importante. Cada ano de serviço do policial, ele vai ser convertido na base de 1,3 para um tempo de serviço normal, vamos dizer assim. E já existem diversos precedentes que importam essa possibilidade de conversão, pelo menos até a emenda 103. A partir da emenda 103 é uma discussão se essa vedação alcançaria apenas os servidores federais. O Supremo já se posicionou no obter dictum do ministro Barroso de que não há possibilidade de conversão para servidores federais. Não entrou na discussão para servidores estaduais. Mas até a emenda 103, ou seja, até aquele tempo de serviço laborado, até 19 de novembro de 2019, ele pode ser convertido
na base de 1,3 para cada ano de serviço prestado na atividade de Ou seja, risco. para cada ano seria o equivalente a 1 ano e 4 meses. 1 ano e 4 meses, exatamente. Ou seja, vai encurtar o tempo que você tem que precisa para preencher, porque aí você tem a possibilidade de, a partir dessa conversão do tempo especial, do tempo da atividade de risco em um tempo comum, você verificar o preenchimento desses requisitos com base na emenda 41 e na emenda 47 para aferir o atingimento da paridade, por exemplo. Entendi. É a possibilidade do atingimento da paridade. Nesse caso específico, aquelas pessoas que ainda não lograram a aposentação e que desejam atingir a paridade. Que ainda é vamos dizer assim, ainda é um benefício, ainda é um patrimônio, está muito arraigado no servidor. O servidor ainda tem a paridade como um objetivo a ser alcançado. Nós temos muito. Então, assim, essas são as ações que a gente pode ter certeza que a ADPEB vai estar buscando, né, alcançar em prol dos seus associados. Tem outras que a gente não trouxe a baila aqui, mas tem outras temáticas que a gente quer apresentar, né, breve no futuro. Esse podcast é um dos podcasts. A gente vai criar uma rotina agora do jurídico, sempre está trazendo essa informação. O jurídico, eu digo os escritórios que prestam esse serviço aqui para o sindicato, né, como forma de levar, né, tornar esse caminho mais curto para o associado, para que ele tenha conhecimento, quais são as demandas, o que a gente está pleiteando no âmbito jurídico, como estão as ações, né, o andamento dessas ações. Então a gente cada dia mais vai tentar aproximar, trazer um engajamento, né, do associado para com o jurídico. Um outro tema aqui que me traz, né, uma angústia e que eu estou muito focado desde o ano passado em resolver. Alguns colegas aposentados ficaram num prejuízo enorme com relação à sua aposentadoria. É uma minoria, mas uma minoria que, para mim, acaba sendo uma grande maioria. É uma dívida que a associação, que o sindicato tem para com esses colegas. É buscar trazer uma solução. Alguns aposentados, né, quando se aposentaram, tiveram um prejuízo com relação ao CAT. E a aposentadoria é uma aposentadoria ínfima, né? E essa é uma angústia que eu trago comigo e que tratei com o escritório previdenciário nesse sentido. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco para trazer, né, um consolo para aquele colega, né, para que ele tenha, né, a tranquilidade de saber que a ADPEB está preocupada com ele e que a gente está na busca de trazer uma solução para a aposentadoria desses colegas. Jorge, essa também é uma das ações que a gente tem já em vias de elaboração, que é justamente para a incorporação da CET nesses casos, da CET em sua integralidade, seja daqueles que não incorporaram qualquer percentual de CET. Alguns não incorporaram nada, outros um percentual ínfimo. Percentual ínfimo. E nosso entendimento é que essa CET ela tem que ser incorporada em sua totalidade, pelos 125%. Então, esse também é uma ação que a gente já tá em vias de elaboração e resgatar todo esse público, todos esses aposentados que não incorporaram, seja aqueles que não incorporaram nada, seja aqueles que incorporaram percentuais menores de CET, porque não se poderia calcular essas incorporações pela média, porque hoje a decisão do Supremo ela já traz esse regime de integralidade puro para os policiais, seja porque, inclusive, eles também têm a paridade nos seus apostilamentos de aposentadoria. Então, por esses dois motivos, eles não poderiam ter incorporado percentuais inexistentes ou percentuais menores de CT do que aqueles que foram percebidos. Nós temos aqui ao todo, salvo engano, quase 30 colegas aposentados que tiveram um prejuízo enorme com relação à ausência do CT ou um percentual menor. Então eu deixo aqui, né, para o colega aposentado que ele fique tranquilo, a ADPEB está muito preocupada, estamos debruçados no sentido, esse foi um compromisso meu para comigo mesmo. Logo quando eu cheguei aqui, que eu identifiquei esses colegas, eu me senti mal, porque eu não sabia dessa realidade. Essa realidade eu descobri quando eu vim para o sindicato. Quando eu vim aposentados, eu não vou dizer os valores, mas com as aposentadorias irrisórias que não preenchem sequer a necessidade de um aposentado. Né? No momento que você mais precisa do seu salário, né, por uma questão de saúde, por uma questão de buscar trazer para você o que você sacrificou ao longo da sua vida, né, prestando serviço para a sociedade, você não se sentir abraçado quando chega a sua aposentadoria e alguns passando por algumas necessidades. E lhe digo mais, eu acredito que dentro desse público a gente ainda tenha diversos pensionistas que talvez a gente não tenha conseguido sequer identificar. Ponto, perfeito. Uma coisa que é bom, né, a gente deixar claro aqui, quando chegou essa preocupação para mim para com esses aposentados, eu acabei recebendo uma pensionista. E fiquei surpreso quando ela me falou do valor que ela recebe. E foi uma coisa que eu busquei como uma missão aqui da ADPEB.
né, é que, além da preocupação para com os associados, né, seja quem está na ativa, os aposentados, mas é um dever que a ADPEB tem, é um dever que os colegas, né, eu digo para todos os colegas, né, a gente possui esse dever, essa obrigação com os pensionistas, né, preocupar com os familiares, com os entes, daqueles que se foram, né, com os colegas que se foram. E eu fico feliz aqui dessa declaração, eu estava até esquecendo de puxar o gancho, mas deixar claro que a ADPEB está, sim, preocupada com os pensionistas. Essa é até uma das pautas da nossa proposta para com o governo salarial. Não é só quem está na ativa, mas os aposentados e pensionistas. Então é bom a gente eu vou puxar até uma questão de publicidade para que os pensionistas, né, se apresentem até uma unidade, aí a gente faz um planejamento de atendimento, né, para que a gente vê um dia da semana, dia de sexta a gente já tem os aposentados, né, que pode ser através de um atendimento virtual para quem está no interior. Daí as pensionistas, os pensionistas que se apresentem aqui também, a gente bola algum planejamento. Com certeza, porque inclusive a própria decisão do Supremo, ela vai trazer consequências na base de cálculo da pensão. Se a gente pensar que ela trouxe a integralidade para praticamente todos aqueles que se aposentaram, que já estavam com os requisitos de aposentadoria preenchidos, e a gente imaginar que diversas dessas pensões não levaram isso em consideração no momento da sua fixação, a gente vai ter uma majoração muito grande dessas pensões. Então realmente a gente terá que fazer esse enfrentamento, justamente de apurar essas pensões, verificar qual foi a base de cálculo utilizada no momento da sua fixação, para buscar recobrar isso e majorar essas pensões a partir de uma nova base de cálculo, considerando aí a integralidade. José Carlos, agradeço sua presença, obrigado por essa parceria agora com a ADPEB, né? A ADPEB fica muito feliz, né? Os associados, a gente tem recebido o retorno aqui dos associados, né, parabenizando, né, essa prestação de serviço, esse olhar, né, diferenciado para com os aposentados, para com aqueles que estão para se aposentar, essa preocupação com essa turma mais nova, né, com relação ao regime de previdência complementar. Então, fico feliz. Já deixo aqui, né, o convite para um próximo podcast, para a gente trazer uma novidade. É interessante, até depois da impetração, né, depois que dermos entrada, a gente vinha atualizar, né, o status, como está o andamento dessas ações, mas fico grato. A ADPEB deixa aqui de portas abertas, até quando tiver uma outra temática, né, a gente trazer, eu sempre digo que o DeltaCast ele tem vários viés, né, vários objetivos. Um deles é levar esse canal de comunicação até o colega que está lá no interior do estado. Mas, enfim, muito obrigado, fico feliz, viu? Grato pela sua presença. Eu que agradeço, é um prazer enorme estar aqui, é um prazer enorme alcançar esse público todo de vocês, essa audiência de vocês, e um prazer maior ainda essa parceria que a gente firmou. É uma honra poder compartilhar dessa confiança que vocês tiverem no nosso trabalho, e tenho certeza que essa parceria será muito profícua e renderá muitos frutos para a categoria e para todos nós. O desafio é grande, mas é um desafio que a gente vai encarar com muita coragem, com muita determinação, para a gente vencer essa luta. Valeu, meu. Obrigadão, viu? Não perca os nossos próximos episódios. Se inscreva, curta e compartilhe. Até a próxima. Forte abraço.